De alunos, nós vamos dar continuidade ao estudo do ciclo trigonométrico. Hoje nós vamos ver as relações inversas. Nós estamos no módulo 6, capítulo 17 da apostila. O nosso objetivo é fazer o estudo das relações inversas de trigonometria e as suas aplicações no ciclo trigonométrico. Relações inversas. As relações inversas são secante, cossecante e cotangente. A secante, cossecante e cotangente são as razões inversas do cosseno, seno e tangente, respectivamente, e podem ser obtidas no ciclo trigonométrico. Cossecante, secante e cotangente são as razões inversas das razões seno, cosseno e tangente, respectivamente. Assim, as definições básicas dessas razões são: cossecante é o inverso do seno, ou seja, 1 sobre seno. Secante é o inverso do cosseno, ou seja, 1 sobre cosseno. E a cotangente é o inverso da tangente, 1 sobre tangente. Por isso elas são chamadas de relações inversas. A cotangente de um ângulo qualquer também pode ser definida como tangente é igual a cosseno sobre seno, porque isso é a razão inversa da tangente. Vamos ver um exemplo. Considere o seno igual a 1/3, o seno sendo um arco entre 0 e π sobre 2, ou seja, o seno é um ângulo do primeiro quadrante. Determine o valor da cotangente. Para determinar o valor da cotangente dado o seno, eu primeiro preciso saber qual é o valor do cosseno, para depois calcular o valor da cotangente, que a cotangente, como eu vi anteriormente, é o inverso da tangente. Então, vou calcular primeiro o valor do cosseno. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, para começar a resolver o problema, eu vou usar a relação fundamental. No lugar do seno, eu vou colocar 1/3 e vou elevar ao quadrado. Vai ficar 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, o cosseno é igual a 1 menos 1/9, que 1/3 ao quadrado é 1/9, passando para o outro lado, menos 1/9. Vou fazer o MMC. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 8/9. E vou tirar a raiz quadrada. Cosseno é 2 raiz de 2 sobre 3. Vou ficar com o valor positivo do cosseno, porque o cosseno é um ângulo do primeiro quadrante. Continuando o cálculo da cotangente. A cotangente de x é o inverso da tangente, ou seja, é cosseno de x sobre o seno de x. Acabamos de calcular o cosseno de x como sendo 2 raiz de 2 sobre 3. Então, a cotangente de x é 2 raiz de 2 sobre 3 sobre 1/3. Então, a cotangente de x é, repito a primeira fração, 2 raiz de 2 sobre 3, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 1 ou simplesmente 3. Simplificando 3 com 3, cotangente de x é igual a 2 raiz de 2. Vamos ver um outro exemplo. Dado o valor seno de x igual a 1 sobre 2 menos 1/2, com o x entre 3π sobre 2 e 2π, determine o valor das demais funções trigonométricas. Bem, x é um ângulo do quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Determinar o valor das demais funções. Então, eu tenho que calcular o cosseno, eu tenho que calcular tangente, cotangente, secante, cossecante e cotangente. Vamos fazer uma de cada vez. Primeiramente, vamos começar com o cálculo do cosseno de x, usando a relação fundamental. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. O seno é menos 1/2 ao quadrado. Então, menos 1/2 ao quadrado é 1/4. Passando para o outro lado, menos 1/4. Então, cosseno ao quadrado de x é 1 menos 1/4.
Fazendo o MMC, cosseno ao quadrado de x igual a 3/4. Cosseno de x é a raiz de 3/4, que é raiz de 3 sobre 2. Vou ficar com o valor positivo porque o ângulo é um ângulo do quarto quadrante. Agora eu vou calcular a tangente. A tangente de x é seno sobre cosseno. A tangente de x vai ser menos 1/2 sobre raiz de 3 sobre 2, que eu acabei de calcular. Ou seja, a tangente de x é menos 1/2 vezes 2 sobre raiz de 3. Ou seja, é uma divisão de fração. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Repare que eu tenho 2 multiplicando e dividindo, então eu posso cancelar. Então, tangente de x vai ser menos 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, menos raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de x menos raiz de 3 sobre 3. Agora, eu vou fazer o cálculo de cada uma das outras funções, que são as funções inversas. Vou calcular a cotangente de x, secante de x e a cossecante de x. Cotangente de x é cosseno sobre seno. Então, ficará raiz de 3 sobre 2 sobre menos 1/2. Então, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E simplifico 2 com 2. Cotangente de x é menos raiz de 3. Secante. Secante é o inverso do cosseno. Então, é 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Repito a primeira fração, que é 1, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 2 raiz de 3. Então, secante de x, 2 sobre raiz de 3. Racionalizando, secante de x é 2 vezes raiz de 3 sobre 3. Cossecante de x é o inverso do seno. Então, é 1 sobre menos 1/2. Repito a primeira, 1, multiplico pelo inverso da segunda, menos 2 sobre 1. Então, secante de x igual a menos 2. Assim, eu calculei todas as outras relações trigonométricas. Essa matéria está na apostila, módulo 6, capítulo 17, da página 5 até a página 11. Para fixar o conteúdo, eu peço que vocês façam o exercício 3, 5 e 6 da página 12. A correção está na sequência, assim como um estudo dirigido sobre essa parte da matéria. Um abraço, fique com Deus.